Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos fazer um bolo de cenoura com mousse de chocolate finalizado com uma cobertura de chocolate ao leite, que é decair o queixo e é uma ótima oportunidade para você vender bolos como este em fatias e é uma opção para você conseguir alcançar novos clientes e também é uma forma da gente ganhar dinheiro com uma alternativa para você vender doces em tamanhos menores. Olha só, depois da abertura, essa dica maravilhosa. Se você acompanha esse canal desde o primeiro dia, você já deve ter visto e assistido o vídeo onde eu ensino a fazer um bolo de cenoura simples, fácil, rápido e extremamente fofinho e delicioso. Esse foi o segundo vídeo que foi ao ar neste canal no dia provavelmente 24 de julho de 2019. E foi um grande sucesso, tanto que é uma das minhas massas de bolo preferidas para se comer. E essa fórmula na qual eu cheguei nesse vídeo foi fruto de uns testes e muita tentativa para a gente chegar numa fórmula e num modo de preparo que a gente conseguisse obter uma massa de bolo de cenoura equilibrada, que não ficasse encruada, que não ficasse pesada, que ficasse fofinha e que ao mesmo tempo tivesse cor, sabor e aroma de bolo de cenoura de verdade. E a gente chegou e conseguiu, tanto que essa é a massa de bolo de cenoura que eu uso para minha vida até hoje. E hoje a gente vai utilizar essa receita e essa massa para a gente fazer dar uma repaginada nesse bolo e apresentar ele de uma forma diferente para que a gente possa vender fatias de bolo de chocolate com uma mousse de chocolate absurdamente deliciosa. Então eu já vou avisando você agora aqui, essa massa de bolo de cenoura não vai ser ensinada nesse vídeo. Por quê? Porque ela já foi ensinada no vídeo que está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você acessar o vídeo onde eu ensino a fazer essa massa de bolo de cenoura tintim por tintim, passo a passo, o que você precisa fazer para esse bolo sair perfeito. Vou deixar lá no grupo do Telegram, que também está com o link aqui na descrição do vídeo, as medidas já bonitinhas no template para você fazer esse bolo, além das medidas da mousse de chocolate, da cobertura de chocolate ao leite que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Vai estar todas as medidas para você baixar lá no grupo do Telegram e no vídeo aqui embaixo na descrição a massa do bolo de cenoura, num dos primeiros vídeos que esse canal teve. Inclusive no próximo vídeo, nesse próximo sábado, dia 17, é o aniversário de 2 anos de canal. Estou preparando um vídeo especial aí para a gente comemorar esta data maravilhosa. Então, neste vídeo o que nós vamos fazer? A mousse de chocolate para a gente então rechear esse bolo e cobrir com a camada de calda de chocolate, que a gente também vai fazer nesse vídeo. Então aqui a gente vai fazer 2 preparos diferentes e vai utilizar a massa para a gente fazer a montagem aqui para vocês verem também como é que a gente faz para chegar nesse resultado. Atenção, já vou dar aqui uma dica. A receita de bolo de cenoura que eu ensino no vídeo, que está aqui no link da descrição, é uma receita que dá uma quantidade bastante grande de bolo. O tamanho do bolo que a gente vai montar aqui hoje é 1/3 dessa receita que está lá para vocês no vídeo. Então lá no grupo do Telegram eu deixei a receita original com as medidas inteiras para a receita grande e também deixei as medidas na versão menor para você fazer este tamanho de bolo que nós vamos fazer aqui hoje, que tem 20 centímetros de diâmetro, beleza? Então vamos para os ingredientes da nossa mousse de chocolate. Vamos falar um pouquinho sobre mousse aqui nesse canal, que eu acho que a gente nunca falou explicitamente. E depois a gente vai para a montagem e para a calda que vai finalizar esse bolo. Vamos lá! Mousse de chocolate. Mousse de chocolate é um preparo, como o próprio nome já diz, a base de chocolate, e a característica principal, a característica protagonista de uma mousse é a aeração. Então, para a gente obter uma mousse de chocolate, a gente tem que ter alguma coisa que faça aquele creme de chocolate ficar aerado, ou seja, com bolhas de ar que façam com que aquele preparo fique mais leve, mais suave na boca, com aquela textura de bolinhas de ar, sabe como é? Sim! Então, isso é o que define uma mousse, não só de chocolate, como qualquer outra mousse que existem. Existem algumas receitas e preparos clássicos de mousse que vêm da
cozinha clássica francesa, mas em geral, para você poder chamar algum creme ou preparo de mousse, esse preparo obrigatoriamente tem que ser aerado, tem que ser aeração. E existem algumas formas na cozinha da gente obter aeração. E as duas principais e mais famosas para a gente fazer mousses doces são através de merengues à base de clara de ovo e através do creme de leite fresco batido, que a gente pode chamar de creme chantilly quando tem adição de açúcar, ou creme fouetté quando ele é batido puro apenas para obter a aeração. Então, se a gente fizer qualquer outro creme à base de chocolate ou de fruta e não for um creme que tenha aeração dentro desse preparo, que faça com que ele fique leve, aerado, ele não pode ser chamado de mousse. Esse é o primeiro ponto principal para a gente entender e diferenciar um creme de uma mousse. Não há problema nenhum em você fazer um creme. Acontece que se ele não for um creme aerado, você não pode chamar aquilo de mousse. Então, para a nossa mousse de chocolate de hoje, nós vamos utilizar a técnica de aeração proveniente dos ovos. Então, nossa aeração vai partir de um merengue que vai ser adicionado a um ganache de chocolate à base de chocolate 50% cacau e chocolate ao leite. Eu equilibrei aqui para criar um produto que ficasse o mais suave possível e ao mesmo tempo menos amargo possível. Dá para fazer só com chocolate 50% cacau? Sim, pessoalmente prefiro, porque ele fica com um teor e uma intensidade de sabor na mousse mais interessante. Porém, como a maioria das pessoas prefere um doce menos amargo, aí eu equilibrei com o amargo e o ao leite. Então, essa troca de chocolates vai fazer com que a cor também mude. Então, mais ao leite vai ficar mais clarinho, mais amargo vai ficar mais escurinho. Só uma primeira apresentação do que a gente vai fazer aqui hoje. E agora a gente vai falar dos ingredientes que a gente precisa para fazer essa mousse. O primeiro ingrediente que a gente vai utilizar são claras de ovos. Já que a nossa aeração para essa mousse vai ser a partir de um merengue, a gente vai precisar de claras de ovo. E a clara de ovo aqui, como eu acabei de explicar na introdução, é a responsável por trazer a aeração. A principal função da clara de ovo aqui nessa mousse é trazer a aeração que a gente precisa para fazer a mousse. Então ela entra aqui com essa característica e, claro, tem umidade? Sim. Ajuda da consistência? Também. Afinal de contas, o merengue precisa estar muito bem feito e estruturado para a gente conseguir uma mousse bem feita e estruturada, principalmente para a montagem de bolo que a gente vai fazer aqui. Mas, em geral, a principal função das claras aqui é a aeração que vai dar mousse, vai dar vida a este mousse. O segundo ingrediente que a gente vai precisar é o açúcar refinado. E o açúcar refinado entra junto com as claras no preparo do nosso merengue. Então, o açúcar aqui tem como objetivo adoçar a nossa mousse, claro, mas também estabilizar o nosso merengue. O açúcar tem essa propriedade de ajudar a estabilizar aerações à base de claras de ovos, fazendo com que elas consigam ficar montadas e estabilizadas por mais tempo. Dá para fazer mousse à base de clara de ovos batida pura, sem ser merengue? Dá, porém ela fica com uma textura um pouco menos cremosa e mais fácil de se desfazer, ou seja, mais fácil dela se desmanchar e perder aquela aeração. Por isso que nessa mousse que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou utilizar merengue como base e não só a clara de ovo batida pura como base. O terceiro ingrediente que a gente vai precisar é o chocolate. Aqui, como eu expliquei previamente também ali na explicação sobre mousses, eu vou utilizar chocolate 50% cacau e chocolate ao leite. Para quê? Para balancear o sabor. Dá para fazer só com chocolate ao leite? Dá. Qual o resultado? Vai ficar mais claro, com menos sabor de chocolate e mais doce. Dá para fazer só com o chocolate 50% cacau? Dá. Qual a diferença? Vai ficar com uma cor mais intensa e com sabor de chocolate mais presente também. Qual eu prefiro? Só com um chocolate 50% cacau. Aqui estou fazendo meio a meio, como eu já expliquei, para atingir a maior parcela do público que vai preferir um doce aí no meio termo. E o quarto e último ingrediente que a gente vai precisar para essa mousse é o creme de leite. E o creme de leite aqui entra para fazer a primeira mistura da nossa mousse, que é transformar esse chocolate num creme, né? num ganache pastoso, para que aí então esse ganache ganhe a aeração do merengue. Então, o creme de leite entra aqui para ajudar a
trazer mais cremosidade e entrar com um teor de gordura também, afinal de contas o creme de leite tem gordura, o chocolate tem bem mais, o creme de leite tem um pouco menos, mas ele ajuda aí a compor esses ingredientes, deixar esse mousse mais cremoso e com o ponto que a gente precisa no final do preparo. Para preparar esse mousse, tem algumas etapas que parece que vai ser complicado, mas não vai. Então presta atenção que é fácil e nada do que a gente vai fazer aqui a gente não fez nesse canal ainda. Então são etapas que a gente já conhece aqui dentro desse canal de confeitaria. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um merengue suíço. Um merengue suíço, já fizemos isso aqui nesse canal acho que 2 ou 3 vezes. E sem contar a vez onde eu explico sobre merengues, um vídeo explicativo onde eu falo sobre os 3 tipos de merengue que existem, como são feitos. Então, nenhuma novidade aqui. Vamos relembrar esse passo a passo. A gente vai levar para uma panela o açúcar refinado e a clara de ovo. Parênteses aqui. Essa etapa que eu vou fazer na boca do fogão, se você nunca fez ou se você não tem a destreza, habilidade, segurança de fazer esse preparo dessa forma, faça em banho-maria, tá? Porque o que a gente quer aqui? A gente quer que todos os grãos de açúcar que tem dentro dessa panela com as claras se dissolvam por completo na clara de ovo e que essa mistura atinja aí uma temperatura morna de até 60 graus Celsius. Quando essa mistura atingir essa temperatura, a gente vai tirar ela do fogo. Ou seja, corre um risco de você fazer isso na boca do fogão e se você não souber fazer, você cozinhar essas claras e elas coagularem. O que acontece com o ovo quando ele cozinha? Ovo cozido, a clara fica branca e dura. Ovo frito, a clara fica branca e dura. Você não quer que isso aconteça aqui. Ela tem que continuar fluida. Então tem que tomar muito cuidado. Dá para fazer na boca do fogão, mas tem que fazer direito. Fogo baixo, baixíssimo, mexendo sempre com o fouet. Eu eventualmente levanto a panela do fogão para não pegar tanto calor e vou mexendo com bastante vigor. E aí às vezes eu ponho meu dedo lá dentro para sentir se ainda há grãos de açúcar. E vou fazendo isso também para sentir a temperatura. Pode medir com o termômetro também para ser mais preciso. O que a gente quer então? Dissolver o açúcar e atingir 60 graus. Quando isso acontecer, você vai ver que essas claras com açúcar vão ficando mais esbranquiçadas. E uma coisa também que é um termômetro aí para você ver se está no caminho certo, é que as claras começam mais espessas, mais grossas, e conforme elas vão aquecendo e vão se dissolvendo ali no açúcar, elas vão ficando mais líquidas, tá? Isso é normal. E aí você vai sentir se tem grãozinho de açúcar. Quando não tiver mais, já tiver atingido 60 graus, você tira essa mistura do banho-maria ou do fogo e leva para o bowl da batedeira. E aí então você vai colocar essa mistura na batedeira e vai ligar a batedeira a velocidade alta e vai deixar isso bater aí por aproximadamente 15 minutos. O que vai acontecer nesse tempo? Essa mistura de claras e açúcar vai ganhar corpo, vai aerar e ganhar volume, se tornando um merengue suíço, que é estável, brilhante e ótimo para fazer doces como esse, como essas mousses, e também para você finalizar a torta, finalizar bolo, dá também tranquilamente. Aí você poderia aromatizar com o que você quisesse. Aqui é só essa mistura. Vai bater por aproximadamente 15 minutos. Quando ele estiver bem brilhante, bem cremoso e bem firme, a gente vai tirar essa mistura da batedeira e aí a gente vai misturar isso no nosso ganache. Então pausa aqui e a gente vai fazer agora nossa ganache. Essa ganache você pode fazer enquanto o seu merengue está batendo, porque como ele demora bastante na batedeira, você coloca ele para bater lá e aí você então vai fazer essa mistura que eu vou falar agora. Tá vendo? A técnica de você pensar, encaixar os seus processos nos horários que ficam vagos no meio da sua produção. Então faz sentido começar pelo merengue sim, porque você tem esse tempo de batedeira de 15 minutos que é suficiente para você fazer o ganache que a gente vai fazer agora. Você vai pegar o chocolate ao leite e o chocolate 50% cacau e vai derreter ou em banho-maria ou no micro-ondas. No micro-ondas, cuidado, potência baixa ou média, mexendo sempre. Quando o seu chocolate estiver 100% derretido, a gente vai adicionar o creme de leite em temperatura ambiente para você não endurecer o seu chocolate de uma vez e vai misturar isso até que as duas coisas fiquem homogêneas. As três, né? O chocolate ao leite, o mel amargo e o creme. Vai se tornar um ganache. Nada mais é do que um ganache isso. E vai deixar isso reservado, tá? É um preparo realmente muito simples. Então, os cuidados que você tem que ter aqui, não queimar o chocolate nem no banho-maria, nem no micro-ondas, e adicionar o creme de leite em temperatura ambiente para que você não endureça o seu chocolate de uma vez só.
Misturou tudo, tá pronto. E aí a gente vai adicionar o nosso merengue que ficou pronto. Então vai pegar todo o merengue suíço e adicionar nessa mistura de chocolate com creme de leite. E aqui misturar com cuidado de baixo para cima, para a gente não perder a aeração que a gente fez. Esse não é um preparo que é tão fácil assim de perder a aeração. Não é que nem uma massa de bolo que consegue abaixar bem rápido. Aqui ele vai ficar bem mais estruturado, porque é um merengue bem firme, o suíço, e a gente está adicionando num ganache que também não vai causar grandes problemas. Então, misturou, ficou homogêneo. Mistura bem para você não deixar nenhum pedaço, pelota de merengue sem misturar no chocolate, nenhum chocolate sem misturar no merengue. Ficou homogêneo. A gente vai para a montagem do nosso bolo. Então aqui você vai precisar de um bolo de cenoura. Descrição do vídeo tem um link para você assistir um bolo de cenoura maravilhoso, como eu já expliquei no início. E aqui a gente vai usar um bolo de 20 centímetros de diâmetro. A gente vai montar esse bolo dentro de um aro de 20 centímetros de diâmetro com uma fita de acetato em volta. Então, calma lá. Primeira coisa que você precisa saber. Aqui eu tinha um bolo de cenoura já preparado, que eu estava utilizando nas minhas produções, que era retangular. E eu cortei ele com aro, ou seja, ele ficou bem rente nesse aro. Se você quiser, você pode fazer um bolo de 20 centímetros e utilizar um aro de 19, para ele ficar bem justinho, tá? Isso você pode sempre usar essa técnica de usar um aro 1 centímetro menor do que a forma do bolo que você assou. Como aqui eu recortei o bolo com um aro de 20, ele já está do tamanho correto. Eu vou cortar esse bolo no meio e vou ter duas camadas. Ah, mas Gabriel, posso assar duas camadas finas de bolo de cenoura e utilizar ela sem cortar? Pode também, tranquilamente, sem problema nenhum. E aí a gente vai forrar esse aro por dentro com uma fita de acetato, uma folha de acetato comprida. Para quê? Porque na hora que a gente for desenformar, vai ficar mais fácil tirar essa fita de acetato do que tirar um aro que está grudado ali no mousse de chocolate. Isso pode dar problema depois. Então é interessante que esteja essa fita de acetato aqui para a gente deixar esse bolo mais bonito possível, tá? Quem me acompanha aqui no canal já viu montando várias vezes bolo dentro da própria forma, com folhas plásticas. Isso não tem problema, porque isso geralmente é feito nos bolos que eu vou passar a ganache, cobrir de pasta americana. Então o bolo fica reto, mas às vezes o recheio fica mais para dentro, mais para fora. Esse bolo não tem cobertura na lateral e ele é vendido em fatias, ele vai ser servido em fatias. Então eu quero que ele esteja o mais bonito possível. Para que isso aconteça, eu estou utilizando essa fita de acetato, tá? Essa fita de acetato você encontra em qualquer loja para materiais de confeitaria com muita facilidade. Ela vem em rolinho, geralmente tem de 10, de 20, de 30 metros, você encontra de 10, de 15, de 20 centímetros de altura. Tem muitas opções e você consegue encontrar também para comprar na internet. Colocou essa fita de acetato em volta do aro por dentro, a gente vai colocar a primeira camada de bolo de cenoura lá dentro e a gente vai espalhar todo o nosso mousse de chocolate lá dentro também. Coloque ele lá dentro, dá uma espalhada com uma espátula para nivelar bem. Vai ficar uma camada bem grossa de mousse propositalmente. A camada de mousse de bolo ali tem basicamente o mesmo tamanho, isso se a de mousse não for mais larga. Essa é a montagem desse bolo que a gente quer. Então esse mousse tem que estar muito bem estruturado, muito bem feito, para que ele consiga se suportar depois na hora do corte, beleza? E aqui essa massa de bolo de cenoura não precisa regar com nada, porque essa massa de bolo de cenoura ela já é naturalmente úmida e fofinha. E por ser uma massa de bolo à base de óleo, mesmo em temperaturas baixas, que é a temperatura que vai ser servida a esse bolo, ela fica macia de ser comida. Então não precisa de calda, muito pelo contrário, porque a gente vai congelar esse bolo na hora do corte com a calda, que é úmida à base de água. Essa calda congelaria no bolo e deixaria ele mais duro. Então o interessante aqui é que esse bolo seja servido dessa forma, sem adição de calda nenhuma. Ele já tem umidade e gordura de maneira que vá ajudar o resultado final e não atrapalhar. E aí a gente espalha essa camada de mousse dentro do seu bolo e aí adiciona a última camada de bolo, a última, a segunda, né? São só duas camadas aqui essa montagem. E aí dá uma apertadinha com a mão, nivela bem esse bolo e deixa ele reservado.
Agora a gente vai para a última etapa dessa sobremesa, dessa torta, desse bolo, que é a calda de chocolate que vai em cima. Essa calda nada mais é do que um ganache, porém aqui, lembra que eu já expliquei sobre ganache, fiz live no Instagram, já expliquei aqui nesse canal das proporções de ganache. Então, quanto menos líquido, quanto menos creme de leite vai, mais firme, mais dura é a ganache. Quanto mais creme de leite vai, mais fluida, mais líquida essa ganache é. Então, essa calda que a gente vai fazer aqui nada mais é do que uma ganache cremosa, bem fluida. É textura de recheio? Não. É uma textura para a gente fazer uma lâmina de chocolate que vai ficar cremosa mesmo em temperatura de congelador. É isso que a gente quer aqui. Então, o que vai nessa calda? Chocolate ao leite e creme de leite. Esses dois ingredientes vão ser misturados e então colocados sobre o bolo. Então aqui não tem segredo. É uma ganache com proporções diferentes para que a quantidade de creme seja autossuficiente para que essa calda fique sempre cremosa. A gente vai derreter o chocolate ou no banho-maria ou no micro-ondas, mesma coisa do chocolate que a gente derreteu agora para o mousse. E aí quando ele estiver completamente derretido, a gente adiciona o creme de leite em temperatura ambiente. Misturou os dois, está pronto. Aí na hora você já pode jogar sobre o bolo, nivelar ali com uma espátula, como ele vai estar bem líquido, ele mesmo já vai se assentando e se nivelando. E aí a gente vai levar esse preparo para o freezer de um dia para o outro, 24 horas, 12 horas no mínimo, porque a gente quer que o mousse, o bolo e a calda fiquem firmes, assentados, eles vão ali se conhecendo melhor e depois dessas horas todas de geladeira eles vão estar bem estruturados para a gente conseguir fazer corte. Se você ficar querendo tirar antes, você vai desmontar o seu bolo e não vai ter o resultado que você vai ver aqui agora. É um preparo de um dia antes, tem que ser obrigatório, não adianta querer acelerar, tá? Aqui eu deixei de um dia para o outro, eu coloquei o preparo no freezer de madrugada e só fui desinformar para finalizar essa gravação para vocês no final do outro dia, tipo 6 horas da tarde do outro dia. Então ficou muito tempo na geladeira, ficou mais de 12 horas. E se você faz isso, faz todas as etapas, deixa no freezer bonitinho, não tem problema na hora do desenforme. Não precisa tirar antes de esperar degelar, você pode tirar e desenformar na mesma hora, que é o que eu estou fazendo para você aqui. A gente vai tirar esse preparo do freezer, vai tirar o aro que sai com uma facilidade absurda, porque ele não está melecado de nada, e aí então a gente vai tirar a fita de acetato. A fita de acetato fica sujinha um pouco com a mousse, mas não tem problema. Você tira ela e aí você com uma espátula passa ao redor do bolo só para alisar esse mousse que ficou levemente puxadinho aí pelo acetato. Depois disso, acabou, tá pronto. Aqui você tem a versão inteira dessa sobremesa. Porém, olha só como eu vou fazer para servir e para apresentar este doce ao mundo, que é a minha sugestão para você aqui hoje. Você vai cortar esse bolo como se fosse uma pizza, tá? Então você vai imaginar uma cruz nesse bolo, vai cortar o bolo inteiro na metade, aí você vai virar, cortar de novo na metade, vai ter 4 fatias grandes, e aí dessas 4 fatias você vai cortar todas elas ao meio e obter 8 fatias lindas, maravilhosas, dignas de fotos lindas, incríveis de Instagram. Uma camada de bolo de cenoura, uma camadona de mousse de chocolate, uma camada de bolo de cenoura e aquela camada brilhante, linda da calda de chocolate que tem por cima. Esse bolo fica absurdamente delicioso e é uma versão diferente para o nosso bolo de cenoura com chocolate que a gente está tão acostumado a ver, comer e gostar e amar, tá? Um dos bolos mais amados por esse país e aqui numa releitura legal para você de repente vender um produto novo em fatias e ganhar mais dinheiro também. Além de delicioso, perceba neste vídeo como ele é simples de fazer. Não se engane pelas etapas. As etapas não significam que é difícil. Faça você na sua casa e depois me diga o que você achou. É um produto, além de tudo, gente, eu fiz as contas rapidamente na minha cabeça esses dias enquanto estava gravando e preparando esse vídeo para vocês, que é muito barato. Só para vocês terem uma ideia, uma fatia dessa desse bolo aí que eu fiz para vocês custa por volta de R$ 4,00, R$ 4,30 por aí. Aí, claro, você tem que adicionar outros gastos, custos, mão de obra, tudo isso que eu já ensinei aqui nesse canal, mas o custo de material é baixo para você conseguir vender aí
para os seus clientes. E a título de curiosidade também, cada fatia dessa do meu bolo tem aproximadamente 180 gramas. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. A gente se vê nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia com um vídeo novo para você. E no próximo vídeo, no próximo sábado, dia 17 de julho de 2021, é o aniversário de 2 anos desse canal. E eu fiz um vídeo especial para vocês. A gente vai dar uma descontraída, fugir um pouco das receitas, das técnicas e eu vou mostrar para vocês, vou abrir um pouquinho para vocês os bastidores de gravação e criação dos vídeos para esse canal. A gente se vê no próximo vídeo, me acompanhe nessas redes sociais diariamente, onde eu posto mais dicas de vídeos, técnicas e muito mais sobre confeitaria. Entra lá no grupo do Telegram, baixa os conteúdos que tem para lá, é tudo de graça para você, vai lá e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá!